Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o funil médio. A gente vai olhar pela perspectiva, né, de marketing e a parte comercial. O comercial na clínica, ela vai até um pouquinho além, e aí eu vou trazer um pouquinho dessa visão de arquitetura de receita. A gente vai olhar um pouquinho essa parte de olhar também para o comercial da clínica com essa visão de cuidado e, claro, eficiência para a gente obter o melhor resultado aí, ok? Antes de começar, eu quero falar o que é funil, né? Funil é um modelo que explica como o volume vira resultado. Então a gente vai olhar como ele vai percorrer as etapas até chegar onde a gente quer, liberar um paciente, a gente vai falar de fidelização, vou falar de funil ampulheta aqui, a gente vai falar de indicação, reativação de base nativa, né? Então ele vai organizar a entrada, conversão, perda, custo. Funil não é jornada, funil é estrutura de eficiência. Então a gente vai, primeiro, é, olhar para a jornada do paciente na clínica, e a gente pode e deve construir diversos funis para a clínica, inclusive olhando para serviço, tá? A gente pode e deve olhar para a arquitetura de receita e definir quais são os serviços que a gente pode ir acoplando, escada de valor, há diversas nomenclaturas, há diversas formas de fazer isso, e há diversas formas de trabalhar um funil, inclusive em clínicas que trabalham muito forte aqui, são clínicas de protocolos, né? Clínicas de procedimento, enfim, clínica de tratamento, que tem continuidade, tem uma recorrência ali de certa forma, tem uma escada de valor, dá para trabalhar esse tipo de funil. Tem funis mais simples, que é de gerar essa demanda e converter para uma consulta, e aí tem ali o retorno, mas há diversas formas de construir isso. Basicamente, é estruturar isso com a maior eficiência possível. Como eu falei, funil e ampulheta. Basicamente, ele se divide em duas partes. Na verdade, aqui tem mais partes. Marketing e vendas comercial, eles ficam na primeira etapa do funil ali, do ampulheta. A ampulheta, ele basicamente ele vai gerar a primeira etapa aqui, e aí na segunda etapa a gente vai falar ali. O livro Arquitetura de Receita fala muito sobre retenção e expansão. Na, aqui eu trago como comercial porque o comercial da clínica ele vai também olhar para essa parte de expansão, para essa parte de retenção e expansão. Hoje já tem clínicas que estão contratando e olhando ali para um gerente de relacionamento, até porque isso vai ficar muito forte em 2026, vai ficar mais difícil, mais caro gerar lead. Então, a gente vai ter que aproveitar melhor essa base, e essa base tem que ser aproveitada através de relacionamento e não só de campanhas isoladas. A gente tem algumas pessoas que falam e fazem campanhas isoladas, e isso geralmente desgasta muito a base e a gente acaba tendo um resultado muito baixo. Então, é importante a gente trabalhar, e a gente vai sempre olhar aqui, vou trazer aqui também que o marketing ele vai fazer com que o lead bata na porta e o comercial vai olhar da porta para dentro, né? Como eu vou trabalhar esse lead no atendimento, na conversão, na fidelização, na indicação barra reativação, que são os leads inativos ali, que é a nossa base de pacientes que sumiu, deixou de tratar, ou que já tratou e parou, enfim, a gente pode e deve trabalhar isso. Então, o marketing ele vai gerar demanda, o comercial vai transformar essa demanda em paciente, e essa demanda em paciente comercial, aqui ele vai até além, tá? Não está aqui, mas ele vai transformar essa demanda em paciente e ele vai fazer com que esse paciente ele percorra um caminho com a gente maior aí. A gente pode falar de LTV aqui, enfim, dá para a gente trabalhar várias coisas aqui. O ponto crítico aqui é a transição entre os dois. Tem formas de a gente trabalhar da melhor forma possível, a gente criar um de lá, de passagem de lead, a gente ter uma estrutura comercial com dados, métricas, KPIs para saber qual é o melhor lead, qual não é, para a gente não ter aquela conversa de achismo que o lead é ruim, o lead não responde. Existe todo um protocolo para fazer com que a gente consiga abordar da melhor forma possível aquele lead, entender o nível de consciência dele. Então, aqui a gente vai trabalhar muito forte essa transição entre marketing e vendas. O papel do marketing é atrair, comunicar, qualificar o nível inicial. Lead, ele leva o lead até a porta, como eu falei, o marketing ele não vende, ele entrega ali a oportunidade para a clínica.
Da porta para dentro, o funil muda completamente. Aqui a gente vai falar de condução, já falei aqui, né? Relacionamento, decisão, responsabilidade clínica, confiança. Há diversas questões envolvidas aqui nessa parte, tá? É nesse ponto que o funil ele vai ganhar ou perder eficiência por falta de estrutura. A gente não consegue fazer com que o lead avança, muito lead se perde. É natural que entre uma fase e outra leads se percam ali, mas a ideia é que a gente tenha o máximo de eficiência possível, ainda mais com esse ano desafiador de 2026 aí. Onde o funil se rompe, né? O vazamento funil não está no marketing, ele está na venda isoladamente. Falta de alinhamento dos dois, né? Quebra de expectativa, ausência de processo claro. Aqui fica muito claro para a gente que o marketing ele promete algo, né? Ele cria uma visão sobre algo, ele cria uma expectativa. O comercial ele tem que estar desenhado e pensado estrategicamente. Tem vídeo que eu falo sobre isso, né? Muitas vezes a gente vê comercial que foi criado no improviso para atender necessidade apenas, mas o comercial ele tem que ser pensado para entregar a experiência que você quer. A gente, inclusive, teve uma média buscando aumentar ticket médio. Então, ela vai prometer isso através do marketing dela e eu preciso entregar isso através de uma comunicação clara que o ticket médio dela realmente se mantém ali do que ela quer cobrar. E muitas vezes isso não acontece na prática, tá? O comercial maravilhoso promete um monte de coisa ali. A gente está falando de saúde, eu não falo nem prometer de forma pejorativa, mas a gente vende uma coisa interessante, mas o atendimento, a experiência, ela não entrega, na verdade, e a percepção de ticket, ela diminui e acaba que é mais difícil fechar. Então, quando o marketing comercial não conversa, o funil ele vai perder eficiência e cuidado. Eu sempre falo que vender é cuidar. Quanto mais você sabe vender, conduzir o lead, mais ele se sente cuidado, mais se sente acolhido, você está se relacionando, ele vai gerar confiança. Venda em saúde é confiança, 100% confiança. Se ele confiar em você, porque a gente está falando de uma pessoa que está entregando a sua saúde, seja estética, qualquer coisa, é a sua vida ali que você está entregando na mão de um médico, de um profissional. Então você precisa confiar para que isso aconteça e é preciso uma estrutura para que a gente consiga fazer com que ele avance. Funil não é fórmula, conceito é único, o desenho nunca é padrão, tá? Eu sempre gosto de falar isso. Cada clínica ela tem serviço diferente, complexidade. Eu falei aqui no começo, né? Tem diversos funis aí, exige um funil próprio. O erro é copiar modelo, é o que a gente vê no mercado, dando fórmula pronta ali, fazendo um hackzinho. Na verdade, construir um processo pensando na sua clínica, na sua arquitetura de receita, na sua escada de valor, como que você quer fazer com que ele avance. A gente tem que olhar também que é o O2O, né? Olhar o online, mas a gente tem que olhar o offline, como é na sua clínica presencial, como isso acontece aí. Então, o funil ele também acontece online, offline, tá? Que é na sua clínica presencial. Final, funil e cuidado de saúde, né? Em saúde não se força a decisão, não se acelera a paciente. Então, o funil existe para reduzir atrito, organizar a condução. Mais uma vez, um comercial estruturado, com um processo, uma estrutura clara de próximos passos, vai fazer com que você cuide melhor do seu paciente. Que às vezes você não fale uma palavra assim, fora de contexto, uma comunicação errada também, vai fazer com que ele sinta cuidado, que ele está avançando de forma natural, em que existe todo o cuidado na fala, em comunicação assertiva. Você vai enviar um vídeo, uma mensagem bem pensada, bem estruturada, enfim, para que você humanize seu atendimento e você proteger ele, gere confiança para ele. Então, estrutura ela não desumaniza, ela protege, ela cuida de fato do paciente. Então, o marketing, a leitura final, né? Funil médico, marketing levando até a porta, comercial conduz com critério. Essa condução, ela tem ali várias etapas, como eu falei. Atendimento, conversão, fidelização, dá para a gente conduzir esse paciente, inclusive quando ele estiver em tratamento. Tem clínicas que a gente trabalha, clínicas que trabalham com clínica que trabalha com protocolo, procedimento, a gente faz ali essa visão de conversão até consulta de consulta para iniciar tratamento. A gente vai olhar se essa pessoa está, por exemplo, a gente fala que é o status clínico. Então, eu vou olhar para ela nessa fase de fidelização, em que eu vou acompanhar ela também na fase clínica dela, que é um diferencial enorme da área de saúde, que a gente não está falando de venda por venda, e é totalmente diferente de qualquer outro segmento. Então, eu vou olhar em que fase ela está, se ela está em exame, se ela precisa de mais informações, se ela passou por uma consulta,
eu posso passar um resumo de consulta. Já tem clínicas e médicos que estão usando IA para transcrever a consulta, para que ela se sinta segura. Então, 90% das pessoas, 9 em cada 10, dizem que não se lembram do que foi falado na consulta. Até para gerar mais confiança, para fechar um protocolo, ou se ela já está em protocolo, se ela vai fazer exame, o que ela precisa para fazer aquele tipo de exame, se é um exame de emagrecimento, enfim, ela vai. A gente pode, deve dar informações nessa fase também, apoiar ela. O comercial clínica, ele é o que vai fazer essa pessoa converter, mas ele é o que vai entregar também o melhor atendimento ali, vai levar o nível de experiência da clínica. Perfeito? Então, isso que eu queria trazer para vocês. E se você gostou, cadastre-se aí no canal e toque no sininho para receber os próximos vídeos.